A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. O poder da palavra. Declare e veja o céu se mover. Neste momento eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da sua vida para sempre. O que você tem liberado pela sua boca? Tem atraído o céu ou tem fortalecido o deserto ao seu redor? Há pessoas que oram, mas falam derrota. Há pessoas que creem, mas confessam medo. Há pessoas que desejam milagres, mas alimentam impossibilidades com suas palavras. E então vivem presas em ciclos que poderiam ter sido quebrados se apenas entendessem o poder sobrenatural daquilo que sai dos seus lábios. A palavra não é apenas som, a palavra é semente espiritual, a palavra é ativação de destinos, a palavra é um instrumento que liga o invisível ao visível. Hoje você será confrontado, alinhado e despertado, porque existe um nível de fé que não se manifesta até que a boca se mova. Verdades poderosas que ministram a profundidade do que Deus quer nos ensinar. A primeira verdade é que Deus criou tudo com a palavra e você foi feito à imagem dele. No princípio não havia forma, não havia ordem, não havia luz, mas havia uma voz. E quando Deus disse, haja luz, a luz não discutiu, não resistiu, não se atrasou, ela simplesmente apareceu. Isso revela algo poderoso. Palavras, quando alinhadas com Deus, carregam autoridade criativa. E você não é um ser qualquer, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E significa que dentro de você existe um reflexo dessa capacidade espiritual, falar e gerar realidade. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Se palavras de Deus criam vida, palavras desalinhadas criam destruição. Quantas vezes você disse, nada dá certo para mim, eu nunca vou conseguir, minha vida não muda. Você não estava apenas desabafando, você estava declarando contra si mesmo. E o mundo espiritual responde a palavras, sejam elas de fé ou de derrota. A segunda verdade é que a boca revela o estado da alma. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, suas palavras não são apenas sons, são diagnósticos espirituais. Se sua fala é carregada de medo, é porque dentro de você há medo. Se é carregada de dúvida, é porque há incredulidade dentro. Se é carregada de negatividade, é porque há desalinhamento dentro. Mas aqui vem a revelação profunda. Você pode usar a própria boca para transformar o que está dentro de você. Sim, porque a palavra não apenas revela o interior, ela também tem o poder de reprogramá-lo. Quando você declara, eu confio em Deus, mesmo sem entender, eu não vou desistir, o Senhor está comigo, você está fazendo mais do que falar, você está reconfigurando a sua alma. A terceira verdade é que há guerras que só são vencidas quando você abre a boca. Muitas pessoas estão esperando Deus agir, mas Deus está esperando elas falarem. Lembre-se, o povo rodeou Jericó em silêncio por dias, mas no dia certo eles gritaram e os muros caíram. Isso não foi coincidência, foi um princípio espiritual. Há portas que só se abrem quando você declara. Há cadeias que só se rompem quando você libera a palavra certa. Há milagres que só se manifestam quando a fé encontra a voz. O silêncio muitas vezes mantém o problema intacto, mas a palavra cheia de fé rompe estruturas invisíveis. A quarta verdade é que o inimigo teme a sua palavra quando ela está alinhada com Deus. O inimigo não teme apenas a sua oração silenciosa, ele teme quando você declara com autoridade, porque ele sabe que palavra mais fé é igual a manifestação, palavra mais verdade é igual a libertação, palavra mais Deus é igual a impossibilidade anulada. É por isso que ele tenta calar você, encher sua mente de dúvidas, fazer você acreditar que falar não adianta. Mas isso é uma estratégia, porque se você falar, ele perde o território. Quinta verdade
O que você declara hoje molda o seu amanhã. A vida que você vive hoje é em parte fruto do que você declarou ontem. E o que você está dizendo agora está construindo o seu futuro. Palavras são sementes e toda semente gera colheita. Se você planta derrota, irá colher limitação. Se você planta medo, irá colher paralisação. Se você planta fé, irá colher milagres. A pergunta não é se você vai colher, é o que você está plantando com a sua boca. Agora não é mais apenas sobre entender, é sobre se posicionar. Feche os seus olhos por um momento, se puder, e sinta isso profundamente. Existe um céu atento às suas palavras. Existe um Deus que responde declarações cheias de fé. Existe um mundo espiritual que se move quando você se alinha com o que Deus diz. Mas também existe algo que precisa acontecer dentro de você: quebrantamento. Porque não adianta declarar com a boca se o coração está cheio de incredulidade. Não adianta falar palavras bonitas se a alma está dominada pelo medo. Hoje Deus não quer apenas mudar o que você fala, Ele quer transformar quem você é por dentro. Talvez você esteja cansado de lutar e não ver resultado, cansado de orar e não perceber mudança, cansado de acreditar e se frustrar. Mas escute isso com toda a sua alma. O céu não se esqueceu de você. Deus não parou de agir. O problema não é a ausência de Deus, é o desalinhamento da sua confissão com a verdade dele. E hoje isso muda. Não espere sentir para declarar. Declare para transformar o que você sente. Diga mesmo com lágrimas: eu não vou desistir. Deus está comigo. O meu milagre está a caminho. Essa situação não define o meu fim. Cada palavra dessa é uma espada no mundo espiritual, é uma semente no invisível, é um decreto no céu. Agora, com autoridade espiritual, rejeite todo espírito de derrota, todo espírito de desânimo, todo espírito de medo, todo espírito de procrastinação, todo espírito de apatia. Diga com convicção: eu não aceito viver abaixo daquilo que Deus declarou sobre mim. Minha boca não será instrumento de derrota, mas de vitória. E eu me alinho com o céu e não com medo. O avivamento não começa em multidões, começa na sua boca. Quando você começa a declarar santidade, fé, perseverança e esperança, algo começa a acender dentro de você. E esse fogo consome o desânimo, destrói a apatia, quebra a estagnação. Existe uma nova estação sendo liberada sobre a sua vida, mas ela exige uma nova linguagem. Não dá para viver promessas falando como derrotado. Não dá para viver milagres declarando impossibilidades. Não dá para ver o céu se mover mantendo uma boca desalinhada. Hoje Deus está te chamando para um novo nível. O nível da declaração consciente, onde você não fala por impulso, mas fala com propósito, onde você não repete o que vê, mas declara o que Deus disse, onde sua boca não ecoa o problema, mas anuncia a solução. Então fale em alta voz: eu declaro que minha boca será instrumento de vida, eu declaro que minhas palavras estão alinhadas com o céu, eu rejeito toda linguagem de derrota, eu me levanto com fé. Eu profetizo sobre a minha vida: o melhor de Deus está chegando. Eu verei o agir do Senhor e o céu se moverá ao meu favor. Se você entendeu essa mensagem, então comece agora, não amanhã, não depois, agora, porque o céu está esperando a sua voz. Que Deus te abençoe poderosamente com esta palavra, em o nome de Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente a você e a toda a sua preciosa família, em o nome de Cristo Jesus. Amém.